paz. Que bom mais uma vez estarmos juntos, né? Eu estava tão ali no louvor, adorando, que eu nem percebi que já era para eu vir aqui para frente. Eu estava aqui apaixonada, mergulhada aqui na adoração e nem percebi que já era o momento. Mas quero dizer que hoje eu começo a reunião muito feliz, com muitas coisas boas, com uma expectativa muito grande. Muito grande. Eu estou numa expectativa assim vibrante. Espero que vocês recebam dessa expectativa disso. Eu queria convidar vocês a se sentarem aqui na frente. Val, Tiago, tem lugar aqui, Éricles, Amanda. Quem quiser vir aqui para frente, ainda tem um lugarzinho aqui. Tem 2 lugares juntos aqui. Gente, vamos ficar de pé de novo. Lembra que eu falei que igreja é um exercício. É para a gente ficar malhada, é para a gente ficar, né, cheio, tudo fit. Né? A gente tem aqui um goleiro, né? O pessoal tem que fazer exercício, né, Bosco? Para ficar fit. Né? Todo mundo fit, amém? Feche seus olhos. Querido amado Deus, amado Pai, nós te bendizemos, Pai, te engrandecemos. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Pai, porque eu escutei o pastor João falando coisas que eu já ia ministrar. O Espírito é só um. O Senhor tem a direção certa para as nossas vidas. Tudo se confirma, Senhor. E eu quero te adorar, ó Pai, pelas nossas vidas estarmos diante do Senhor. Porque nós não estamos, Senhor, num túmulo chorando a perda de ninguém. Porque nós não estamos numa UTI de hospital. Porque nós não estamos em situações embaraçosas, mas hoje nós estamos aqui na tua presença. E eu quero te agradecer, Senhor amado, por esse privilégio. E quero pedir a Ti, Espírito Santo, se faça presente. Senhor, se revela nesta noite para cada um de nós de uma maneira pessoal, de uma maneira específica, Senhor. Fala conosco, Pai, que toda distração, todo cansaço, todo sono, toda preocupação, toda mensagem em celular, que tudo isso que embaraça, Senhor, que rouba os meus irmãos, seja repreendido agora, em nome de Jesus, no poder do alto, toda e qualquer dor, toda e qualquer incomodação, tudo aquilo que puder estar trazendo, Senhor, desconforto de alguma maneira, eu quero repreender em nome de Jesus e liberar desde já a cura. A cura. Se você está sentindo dor, quem está sentindo dor aí? Coloca a mão onde você está sentindo a dor. Em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos, dor, bata em retirada agora. Vai saindo agora, em nome de Jesus. Cura entre. Cura entre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quem dá glória a Deus aí? Podeis assentar. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje, Nai, pode sentar, Nai. Queridos, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu diria que o Espírito Santo, ele é um acelerador de milagres de Deus. Em Gênesis 1:2, a Bíblia relata que a terra era sem forma e vazia. E que Deus começou a dar um comando para tudo ser colocado no seu lugar. No verso 2, a Bíblia fala, olha, a terra era sem forma, era vazia, era um caos. E Deus começou, deu comando, separa a água da terra, estabelece o firmamento, determina a luz aqui. Ele começou a dar ordem, ele começou a dar sentido ao caos que estava ali. E a partir disso, a vida começou a existir. Pois o Espírito Santo, a Bíblia fala nesse texto, que o Espírito Santo pairava ali. Quando Deus ele fez o homem, a primeira coisa, Paulo, quando Deus fez o homem, a primeira coisa que ele deu ao homem foi a presença dele. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus se encontrava com o homem. A primeira coisa que Deus fez foi
dar a presença dele. E, queridos, a mesma coisa acontece hoje conosco. Quando nós nascemos de novo, Rose, o que acontece? Hoje, quando nós nascemos de novo, nós recebemos a presença do Espírito Santo. Nós recebemos Deus através da presença do Espírito Santo. E aí Deus vai dando sentido ao homem caído, que antes nós éramos caídos e sem forma e vazios. Então, o Espírito Santo, ele é o quê, queridos? Ele é uma chave. Diga assim, é uma chave. Todos. Amém. Quem está no celular, eu vou orar para queimar esse celular. Está anotando? Está anotando? Olha o pastor Júnior misericordioso, compassivo. Tem que crer. O Espírito Santo é a chave na terra. É porque eu quero que você conecte muito com o que eu vou estar ministrando, porque se você perder um sentido... Ana Cláudia, ajuda o Roberto aí, tá? Se você perder, você pode perder o fio da meada. E eu quero que você conecte muito, porque essa palavra fez muito sentido para mim. Eu sei que vai fazer sentido para vocês. O Espírito Santo é a chave na terra que cessa o caos e traz vida. O Espírito Santo, preste atenção, é a pessoa da Trindade que nós nos relacionamos. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador. E não apenas ajudador, mas além de ser o nosso ajudador para realizações de grandes coisas, de tudo que nós precisamos na nossa vida, o Espírito Santo traz ainda o aceleramento de propósito em nossas vidas. Quem está entendendo? Então, o que aconteceu? No início, a terra era sem forma e vazia. Deus foi lá e deu comando. Haja terra, separa das águas, firmamento e tal. E começou a dar sentido para que tivesse vida. Por quê? Porque o Espírito Santo pairava ali. Quando o homem nasceu, a primeira coisa que o homem... Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele deu, deixa eu dar a minha companhia. Você vai ter a minha companhia. Para a gente entender o que é a presença do Espírito Santo. Ele é a chave de Deus. É a pessoa da Trindade que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. É a pessoa da Trindade que Deus colocou como nosso conselheiro, ajudador. Como aquele que nos dá a direção. Como aquela voz, quem já escutou a voz, o sussurro de Deus no seu ouvido? Amém. Esse é o Espírito Santo. E aí, o que é além dessas funções do Espírito Santo? Ele é um acelerador de propósito em nossas vidas. O maior exemplo disso é o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando foi batizado nas águas, quem se lembra? Após ele passar pelo batismo das águas, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e o ministério de Jesus só começou depois da presença do Espírito Santo na vida dele. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo, ele é um acelerador de propósito em nossas vidas. Ele acelera processos. E eu quero falar sobre isso hoje. No livro de Zacarias 4:6 diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, só para vocês entenderem, qual era o contexto desse versículo? Muitos de nós conhecemos esses versículos, né? Ajuda o Roberto aí, Ana Cláudia. Muitos conhecemos, né, esse versículo. Qual é o contexto desse versículo? Presta atenção. Qual era? O profeta Zacarias falando para Zorobabel. Olha, Zorobabel, é o seguinte. Você que está aí com essa missão de reconstruir Jerusalém e o templo. Gente, não se distraiam, por favor. Não se distraiam. O profeta Zacarias falando para Zorobabel. Olha, você que está com a missão de reconstruir o templo em Jerusalém. Você não tem isso. Ele estava ali numa missão de reconstruir, mas não era como na época de Salomão, onde Salomão tinha mão de obra animada e tinha dinheiro. Ele não tinha nem dinheiro, nem mão de obra animada.
E aí Deus mandou dar uma palavra para ele. Qual era a palavra? Olha, Zorobabel, é pelo meu espírito que você vai reconstruir. Não é pela sua força. Não é pela mas é a intervenção da minha presença é que vai te ajudar nessa obra. E hoje nós vivemos nessa sociedade frustrada, nessa sociedade cheia de metas, nessa sociedade não criticando ninguém, mas pessoas que fazem um curso, daqui a pouco faz outro, porque a qualificação dele nunca é suficiente. Porque ele acha que ele nunca vai chegar num ponto, no nível que ele precisa e ter recurso, porque a qualificação dele não é o suficiente. É uma sociedade frustrada, porque está lá se esforçando com o seu empenho pessoal, sabe? E aí ele estabelece metas, a gente está no final do ano, nós estamos no último domingo do ano, não é isso? É, né? Último domingo do ano, e de repente você senta e faz uma contabilidade da sua vida, e você fala, meu Deus, eu não alcancei a meta que eu estava esperando. Eu não alcancei o que eu queria, eu estou frustrado, porque as pessoas têm dado um rim para ter qualificações e posições de destaque, porque usam o tempo todo a sua força para tentarem conseguir alguma coisa. Roberto, ajuda o Júnior aí. Que hoje a gente está com ajudadoras aqui, o Espírito Santo mandou as ajudadoras para ajudar aqui. Mas a palavra diz que as realizações não seria por muito fazermos, não seria pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus. Presta atenção, nós estamos no final do ano, nós estamos fazendo o balanço das nossas vidas, o que a gente fez em 2024. A gente está vendo o balanço, pensando em 2025, o que nós temos para fazer. Será que nós vamos ter mais um ano, onde nós vamos contabilizar, contar com a nossa força? Somente com a nossa força? Onde que está o Espírito Santo, o ajudador, a terceira pessoa, a pessoa da Trindade, que é o nosso ajudador aqui na terra, que nós nos relacionamos? Cadê? Cadê ele? Abacuque 2:3 diz que a visão ainda vai se cumprir no tempo determinado, se apressa para o fim, não falhará. Queridos, aquilo que Deus estabeleceu, Roberta, vai se cumprir no tempo certo. E a palavra, esse texto mostra que quem tem pressa é próprio Deus. Deus tem pressa conosco. Deus tem pressa de realizar em nossas vidas. Sabe o que nós vemos nesses dois textos, de Zacarias e Abacuque? É que Deus está comprometido e tem pressa na realização dos homens. Mas isso vai ser através do Espírito Santo. Cada dia eu estou mais convicta que é uma loucura viver sem a presença de Deus. Cada dia eu estou mais convicta que é uma loucura nós fazermos qualquer plano que seja da nossa vida. Ajuda o Roberto aí, Ana Cláudia. Olha, é uma loucura nós fazermos qualquer planejamento sem o Espírito Santo. Nós temos a nossa Isabelzinha, ela fala umas coisas muito engraçadas. Ela fala assim, olha, eu não vou namorar com fulano porque não tem propósito. É engraçado. O jeito que ela fala é engraçado, mas ela está falando a grande verdade. Sabe o quê? Eu não vou me arriscar em algo que eu não tenha certeza do propósito. Quantas vezes nós temos visto pessoas dando tudo de si, tudo de recurso, todos os seus esforços, por projetos fracassados, por navios que vão afundar. E deixam Deus de fora. E quando afunda, onde está? A pergunta é, onde estava Deus? Por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Por que isso aconteceu? Por que Deus deixou? Não, você deixou Deus de fora. Você determinou que Deus ficasse de fora do seu plano. E afundou. Aquilo que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir no tempo certo e previsto. E isso está nos planos dele. Em João 2,
fala do primeiro milagre de Jesus. A gente está falando do iniciozinho, né? Vamos começar a falar do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi quando ele transformou, gente, água em vinho. Primeiro, olha que ajuda maravilhosa eu vou ter hoje. O primeiro milagre de Jesus. Cadê a Aninha para bater uma foto minha aqui? Cadê a Aninha? Bem bonita, tá? Hoje eu vou fazer pose. Olha só. Capítulo 2 do livro de João fala dessa transformação. E eu quero que vocês acompanhem essa leitura comigo, por favor. No terceiro dia houve João 2, a partir do verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, repitam comigo, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra. Gente, 6 potes de pedra eram grandes, eles cabiam 100 litros de água, tá? Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para a purificação dos cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros, então a gente considera 100 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Gente, esse texto nos mostra a grande diferença de quando Jesus está na área e quando ele não está. Quando ele está dentro do processo e quando ele não está. Primeira coisa que eu vejo desse texto: a presença de Deus acelera os fatos do tempo natural e torna o tempo sobrenatural. Olha só, hoje eu mandei uma mensagem para a Patrícia, que tem um pé de uva, né? Uma parreira. Paulo tem uma parreira em casa. Eu mandei uma mensagem: traz umas folhas para mim. Gente, uma parreira, ela demora cerca de 3 anos, uma parreira de uva, pé de uva. Ela demora cerca de 3 anos para ser usada na produção de um vinho. Vem a colheita, vem a prensagem, vem a fermentação, vem o envasamento, ou seja, todo esse processo não vai levar menos de 4 anos. Porque, conforme um estudioso do vinho que nós temos aqui, o pastor João, o vinho também tem que fermentar um tempo. Tem que descansar. Então, depois decantar. Então, tem todo esse processo. Ou seja, a parreira, estão vendo aqui a parreira, para virar vinho, não vai levar menos de 4 anos. Isso seria o tempo natural. O tempo do processo natural. Só que tinha uma coisa: Jesus estava nessa festa. Jesus estava ali. E quando ele foi acionado para o problema, que ele foi acionado, ele transformou o processo. Ele pegou a água que estava ali em instantes e transformou em vinho. Quando Deus está no processo da nossa vida, quando o Espírito Santo está, Deus traz um aceleramento de realizações.
Ele traz um aceleramento em tudo que nós fazemos. Gente, a festa duraria 8 dias. As festas de casamento ali duravam 8 dias. Porém, se o vinho acabasse, a festa ia acabar antes. A festa acabaria antes. Se o Espírito de Deus estiver em sua vida, Ele vai fazer coisas improváveis. Ele vai fazer com que você viva, realize, conquiste coisas que você, sabe, tentou, remou e plantou anos-luz e não conseguiu. Ele vai trazer a realidade mais cedo do que você imagina. Quem recebe essa palavra aí? Sabe, pare de medir o tempo com a sua perspectiva humana. Pare de medir com a perspectiva humana, com a sua capacidade de realização. Sabe, a nossa capacidade ela é limitada demais. O Espírito de Deus é o nosso ajudador, que traz aceleramento nos processos. Sabe, que um dia para Deus, a Bíblia fala que um dia para Deus é 1000 anos. Ou 1000 anos é um dia. Então, Deus ele é capaz de acelerar todo o processo que naturalmente seria demorado. Apenas ande com Ele. Sabe, apenas consagre a sua vida, os seus negócios, o seu casamento, as suas finanças. Não vá fazer nada sem chamar o Espírito Santo para ir com você. Agora, toma cuidado, viu? Quando você consagra, algo é de Deus. Toma cuidado. Para você não utilizar a sua empresa para desonrar a Deus. Toma cuidado. Não esqueça que para você ter Deus ali na história, essa consagração vai exigir de você muito cuidado. Vai exigir uma separação. Vai exigir uma santificação. Amém, gente? Amém. A segunda coisa que eu vejo nesse processo, que a presença de Deus torna o impossível realidade. Gente, vamos lá, voltar de novo. Jesus transformou a água em vinho. Ele não transformou a uva em vinho. Presta atenção. O vinho é feito de uva. O vinho não é feito de água. O vinho não é feito de água. Ele é feito de uva. A presença de Deus, ele torna o impossível real. O que Deus pode fazer, você não pode fazer. Se você fizer, não é Deus. Ainda não é Deus, ainda é você. Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, vou te dar um filho. E o Abraão ficando velho. Não, vou te dar um filho. Não, mas estou ficando velho. E nada do filho aparecer. Abraão quis fazer do jeito dele, veio Ismael da escrava. Deus, quando fez do jeito dele, veio Isaac de Sara. Deus, ele pode tornar o impossível real. Só que você tem que entender esse processo. Você tem que entender que ele pode, mas não é você, é ele. Amém? Amém. Se você está realizando, é porque ainda é você e não é o dele. Amém? Há pouco tempo atrás, uma conhecida nossa mudou de cidade, saiu de Brasília, foi para uma empreitada fora de Brasília. E ela achou que ia se dar muito bem nessa outra cidade. Ia fazer sucesso. E ela falava assim para mim, Sandra, Deus falou que ia me trazer para cá, para essa cidade. Eu falei assim, olha, cidade de São Paulo. Eu falei assim, olha, eu creio que Deus ia te trazer. Não, que vai ser a virada de chave na minha carreira. Eu falei, eu também creio que ele vai fazer.
Mas a sua vinda aqui não foi de Deus, não, foi sua. E foi isso que aconteceu. Não era de Deus. O impossível não é um obstáculo para Deus, gente. As situações que você tem na sua vida, que você olha e fala assim, meu Deus, é impossível, é impossível. Não é um obstáculo para Deus. Gente, é uma grande oportunidade de Deus manifestar o poder dele na sua vida. Amém. Sabe, não fique preso na sua conjectura, no que você pode fazer, nas suas limitações. Nós realmente não podemos transformar água em vinho. Nós não temos esse poder. Mas Jesus, quando ele entra na festa, quando ele entra nos processos, quando ele entra na nossa história, ele pode fazer. Amém. Guarda uma coisa no seu coração e nunca mais esquece. O Deus que não conhece impossível é o seu Pai. Amém. Quem recebe isso aí? Amém. Recebe e aplaude. Terceira coisa que eu vejo, quando Deus está presente, ele não só acelera o processo, não, viu? Ele aperfeiçoa. Olha que tremendo isso aqui. Verso 10. Todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Gente, Jesus não só transformou água em vinho, mas ele supriu aquela festa com mais de 600 litros de vinho da melhor espécie. O melhor dos vinhos. Gente, presta atenção, eu fui fazer uma busca na internet. Quanto custa o vinho mais caro do mundo? Eu não acredito que o vinho que Jesus fez aqui fosse um vinho qualquer. Eu creio que era um vinho do bom, vezes 10, vezes milhares. Sabe quanto custa o melhor vinho do mundo, gente? O vinho mais caro do mundo? Vamos ver se o Windsor. 100 mil. Quantos? Gente, eu não queria nem dizer para vocês, porque eu fiquei lendo, eu falei, isso é muito irreal, isso aqui é surreal, isso aqui é surreal, isso aqui é surreal. Mas eu vou falar, já que... Você pode dar um Google aí agora, se eu estou mentindo. 130 milhões. Sabe, Jesus não apenas transformou a água em vinho, mas era o melhor. Agora eu pergunto para vocês, será que essa família que estava dando o casamento, que a festa deveria durar 8 dias... Pode dar Google aí, se vocês acharem que eu estou exagerando. Eu me neguei a falar, já que vocês ficaram falando, eu resolvi falar. Muita gente às vezes ia vender, não ia beber, não. Eu ia, na realidade, ia estar já no mercado financeiro, isso há muito tempo, não é não, isso? Olha só, vamos lá. Será que essa família... Rodrigo, que eu estava com muita saudade de vocês, que bom que vocês voltaram de viagem. Estou muito feliz com a minha vovó aqui. Será que essa família, gente, que estava deixando o vinho normal da festa acabar, que não tinha o vinho para os 8 dias, teria um vinho de boa qualidade? Teria o vinho da espécie que Jesus colocou nessa festa? Será que essa família tinha condições de ter um vinho dessa magnitude, dessa qualidade? Eu acho que não. Tem coisas que só Jesus vai fazer na nossa vida. Tem coisas que o nosso dinheiro vai ter limite. Nós não vamos conseguir fazer. Mas ele vai lá e faz, só para mostrar que é ele. Tem coisas que você vai achar assim, meu Deus, eu não sou merecedor disso aqui, isso aqui é muito. E aí Deus vai falar assim, não, é para você saber que sou eu, não é você. Deus, ele é especialista em transformar cenários comuns em incomuns.
em sobrenatural. Ele é especialista e capaz de transformar casamentos em crises em a sua maior alegria, no prazer de você chegar em casa e compartilhar a sua vida com aquela pessoa. Deus é especialista de transformar alguém com uma vida escassa, financeiramente em dificuldades, em um cara muito próspero, em uma mulher muito próspera, porque Deus, ele não tem limite daquilo que ele pode fazer. Vinho no casamento, ele tem um sentido de alegria. E a palavra fala que Deus torna o fim melhor do que o começo. Quem recebe essa palavra? Que Deus vai tornar o seu fim melhor do que o começo. Sabe, a presença de Jesus naquele casamento evitou que o mal acontecesse e acelerou para que o propósito daquela celebração permanecesse. E qual era o propósito? A alegria. O vinho, ele tinha um sentido de alegria. E muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente fala de Deus, dá uma palavra, e elas falam assim, nossa, eu senti um vazio dentro de mim, um vazio tremendo. E aí, quando ela encontra Deus, ela fala assim, me sinto realizada, me sinto preenchida. Você sabe por quê? Porque, na realidade, ela encontrou o lugar dela. Ela voltou para a casa que Deus estabeleceu para ela. A nossa vida, ela dá certo quando ela está no lugar que Deus programou para ela estar. Amém. O Espírito Santo, ele tem que fazer parte de tudo em nossas vidas, mas ele não pode ser apenas aquele convidado que nós convidamos um dia para entrar na nossa vida. E no dia seguinte a gente entra na nossa rotina e nós abandonamos o Espírito Santo. O Espírito Santo acelera processos e muda histórias e, sabe, faz tudo isso que eu falei. Ele acelera o tempo, ele aperfeiçoa aquilo que nós temos, ele transforma coisas que não podem naquilo que pode, porque ele não tem limite. Mas tem uma coisa, ele tem que estar conosco. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Nós precisamos estar alimentados com Ele. Nós precisamos estar cheios dEle. Ele é o único capaz de dar o fim no caos das nossas emoções, no caos das nossas finanças, no caos em tantas áreas das nossas vidas. Talvez hoje você esteja aqui falando, mas eu tenho o Espírito Santo. Talvez um dia você tenha tido. Mas talvez, no processo da sua vida, talvez com algumas situações que você viveu, você tenha abandonado Ele. Porque o Senhor não nos abandona, mas nós abandonamos Ele. E nessa noite, eu quero orar com você. Sabe, eu quero orar por você de uma maneira assim, para que Deus faça algumas mudanças na sua história. Qual é a área da sua vida que você sente que precisa de uma aceleração? Sabe, o que parece hoje impossível para você? Que você olha e fala assim, nossa, seria o maior sonho. Esses dias a gente teve uma experiência muito engraçada com o Benjamin. O Benjamin, a vida toda, né? Ele só tem 7 anos. Eu quero um PlayStation, eu quero um PlayStation, eu quero um PlayStation. E nós, radicais, não querendo dar PlayStation nenhum para o menino. E não querendo dar nada de telas para o menino. E aí ele começou a orar todos os dias, gente. Todos os dias ele começou a orar. Todos os dias. Todos os dias. E ora pelo PlayStation todo dia. E fez cartinha do Papai Noel no shopping, colocou o PlayStation, escreveu não sei aonde, PlayStation. E o engraçado é que a pessoa mais radical com isso era eu. Eu acho que o Júnior, desde o início, o Júnior é mais flexível que eu. E eu extremamente radical. E o que aconteceu? Eu falei, Júnior, vamos dar um PlayStation para o Benjamin. Eu tive essa decisão. E eu falei isso para ele. Eu acho que a gente pode controlar os horários, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E a gente dá aquilo para ele, e ele fala assim, o sonho da minha vida foi realizado.
Ele tem um segundo sonho, que eu quero pedir até oração para vocês me ajudarem em oração, que ele quer um cachorro. Ajuda o Benjamin em oração, forte. Ora quebrando toda oração contrária. Não, Elânia? Quem quiser dar um cachorro bem lindo para ele dar, porque aí o Deus, né, vai quebrando, né, Rose, o coração daqueles que estão causando resistência. Ou né? Então, acontece que é o quê? Era o impossível na vida do Benjamin. Sabe, muitas vezes nós temos impossíveis na nossa vida. Na vida dele era isso. Engraçado, né? Foi como se ele realizasse o maior desejo. Foi não. Foi a realização do maior desejo dele. E eu pergunto para você, qual é a área da sua vida que você precisa acelerar? E o que parece impossível para você hoje? É lógico, gente, que Deus não vai realizar aquilo que é contra a vontade dele. É lógico que Deus não vai contra os princípios dele para nos dar algo. Mas ele vai inclinar os nossos corações para que nós venhamos a ter os nossos olhos naquilo que ele está. E eu quero, assim, nessa noite, que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração, quero fazer um desafio. Um desafio de você abrir o seu coração para você ter um relacionamento diferente com o Senhor. Talvez você fale assim, pastor, eu sou líder. Sim, eu sei. Nós somos líderes, mas muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo. E nós precisamos reajustar, realinhar coisas na nossa vida. Eu quero fazer um desafio com você. Ano que vem, um dia na semana, tire para jejuar. Tire para consagrar a sua vida, a sua família, seus projetos. Gente, eu tenho esse costume. Toda semana, eu jejuo 2 vezes por semana, independente dos nossos propósitos aqui da igreja. Eu jejuo por 2 motivos diferentes, segunda e sexta. E eu quero te desafiar a buscar o Espírito Santo, de você se relacionar com Deus aqui na terra, através do Espírito Santo, de uma forma diferente. Eu quero te desafiar a chamar Ele para cessar o caos na sua vida, nas suas emoções. Sabe, talvez você esteja aí solteiro, solteira, e a pessoa que Deus tem para você está do seu lado. Mas você estabelece padrões onde Deus não está. E Deus quer reconstruir a sua vida. Talvez Deus quer abrir outras portas da sua vida, outras oportunidades. Deve ter 1 ano para cá que Deus abriu meus olhos para uma outra área de negócios e foi a área que eu fui bem sucedida. Mas eu não quis, eu resisti por muito tempo, porque eu não enxergava. Só que esse ano eu fiz votos. E eu quero hoje fazer eu quero fazer a palavra de oferta com vocês, uma palavra que veio no meu coração. Sabe, eu fiz coisas diferentes esse ano e eu recebi coisas diferentes. Eu quero dividir com vocês essa diferença que é o Espírito Santo em cada área. Em cada área, agora mesmo, estava uma tempestade. Eu olhei para a janela, levantei as mãos e falei, Senhor, em 5 minutos essa chuva tem que sair daqui. Mas era muito forte, estava bem branco aqui embaixo. Nuvem baixa. Gente, 5 minutos, a chuva foi embora. Porque quando nós prezamos pela presença do Senhor, Ele tem prazer em se relacionar conosco. Ele tem prazer em fazer as coisas para você. Ele tem prazer em mudar circunstâncias para atender, para te dar livramento, para cuidar de você, para fazer coisas grandes na sua vida, mas Ele quer ser o primeiro da sua vida. Então eu quero te desafiar para que 2025, o próximo ano, você mude a sua rotina.
E você comece, porque nós temos rotinas. Nós temos rotina para comer, para malhar, para dormir, para fazer, para trabalhar, para fazer tantas coisas. E nós colocamos o Espírito Santo de fora. E aí a gente quer todas as benesses que Deus tem para nós. Nós queremos todas as bênçãos, mas Ele não está na nossa vida. Então eu quero que você feche os olhos. Senhor amado Deus, eu quero apresentar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos aqui diante de Ti. Queremos, Pai, nessa noite pedir perdão pelos nossos erros, nossos pecados. Pedir a Ti misericórdia, pedir a Ti, Senhor, nos dá livramento, Senhor. Nos dá livramento, Pai, de situações, Pai, embaraçosas que nos envolvemos, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Querido, aquele que precisa de um aceleramento, que precisa realinhar sua vida com Jesus, que precisa, sabe, viver o impossível, eu quero que você bote a mão no seu coração, como um sinal, assim, de um gesto, de falar assim, Senhor, sou eu, olha para mim, eu preciso do Senhor. Eu quero que você coloque e fale, Senhor, eu quero em nome de Jesus viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor acelere processos na minha vida que estão tão parados. Eu quero que o Senhor acelere, Senhor, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, Senhor, a minha vida profissional, ó Deus, a carreira, Deus. Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor acelere vidas espirituais e, Senhor, e aponte ministérios e destinos espirituais no nosso meio. Senhor, eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua unção de uma maneira tão poderosa, que possamos nos relacionar com o Senhor como tem que ser, com o Espírito Santo, que é a pessoa que nós temos para nos relacionar. Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração. Senhor, nos leva a uma entrega, Senhor, verdadeira, onde o Senhor é o primeiro, onde nós não fazemos nem planos de viagem se o Senhor não estiver ali autorizando, onde o Senhor não, Senhor, fale de uma maneira tão fácil de entendermos, que o Senhor direcione cada passo, trabalhos que devemos ter, relacionamentos que devemos cultivar, criação de filhos, tantas coisas, Senhor, nos mostra e nos revela, Senhor. Dá-nos a direção, Pai. Em nome de Jesus. Querido, se tem alguém aqui que está afastado ou não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você repita essa oração comigo. Fala assim, Senhor Deus, nesta noite, eu quero entregar a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu dono, seja o meu Senhor. Reescreva a minha história. Coloque o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida e o meu coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, conforme a oração dos Teus filhos, ó Pai. Pode aplaudir. Derrama, Pai, da porção dobrada do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.